Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar mais uma escritura da designação do Vem e Segue com vocês. Hoje eu vou compartilhar aqui Gênesis capítulo 42, o versículo 21 e o 22. O que está acontecendo aqui? Havia uma grande fome na terra, lá de Canaã. Então o pai Jacó enviou seus filhos para comprar comida lá no Egito. Chegando lá, José atende eles, né? Só que eles não reconhecem que era José. E aí eles estão querendo negociar ali, comprar comida. E naquele momento, né, José ele pega e faz uma encenação e começa a acusar os próprios irmãos dele, que não havia reconhecido que ele era irmão, pegou e quis fazer um teste com eles. E começou então a fazer uma encenação, falando: olha, eu não acredito na história de vocês. Eu acho que vocês são espias, que vocês estão espiando a terra aqui para vir roubar o nosso mantimento, a nossa riqueza aqui. Nossa, ao ouvir isso, eles ficaram abismados, né? Ficaram muito preocupados, angustiados com aquela situação de José acusando eles de espio. Eles estavam ali apenas para comprar comida. Então, eles pegam e falam o seguinte, né? Um com os outros, né? Ele não sabia que José podia entender a língua deles. Então eles falam ali um para os outros o seguinte, aqui no versículo 21, diz assim: E então disseram uns aos outros: Na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia a angústia de sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Bom, eles então têm a crença de que o mal que eles estão passando ali nesse momento é por causa do que eles fizeram com seu irmão José, né, de ter vendido ele para o Egito, ter colocado ele naquele poço, né? Então eles estavam com a crença realmente de que aquela angústia, aquele mal, aquela acusação que estava vindo sobre eles estavam na frente de José. Eles não sabiam que era o irmão dele, era a pessoa mais importante no reino ali do Egito, né? Tirando o faraó, que era o grande faraó, e José ele era o maioral, então ele tinha poder de mandar matar. Então eles estavam muito preocupados com aquela situação. Naquele momento eles tiveram uma crença, falaram: olha, a gente está nessa angústia, está nesse sofrimento, porque nós tratamos mal o nosso irmão, né? Então eles caíram em si, né? Sobre isso, sobre essa crença que eles tinham. Ó, a gente está sofrendo porque nós pecamos, nós fizemos algo errado, por isso nós estamos sofrendo aqui agora, né? Então ele fala bem sobre isso, inclusive eles trazem na lembrança deles ao momento, né, em que José ele estava angustiado, dizendo para não vender ele, né? No versículo aqui diz assim: é, e vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, né? Então, quando José, ali com 17 anos, rogando por seus irmãos para não machucá-lo, para não vendê-lo, e mesmo assim ele vendeu. Então, agora, nesse momento ali, eles trazem, né, a lembrança, o remorso de consciência na mente deles, e eles acreditam fielmente que eles estão sofrendo por causa que eles fizeram com o irmão dele. E Rubens, ele então toma a palavra ali e fala com seus irmãos, e ele realmente assume, né, essa postura de que eles estão sofrendo por causa do que eles fizeram com o irmão dele, né? É o versículo 22. Rubem respondeu dizendo: Não vos falei eu, dizendo, não pequeis contra o moço, mas não me ouviste. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Então, assim como eles judiaram de José, venderam ele, agora eles seriam judiados. Essa Rubens até falou: olha, eu falei para não fazer nada contra José, eu falei, né? E na verdade Rubens ele ainda estava meio inocente na história ali, porque ele queria devolver José para o pai dele, né? Mas os irmãos conspiraram ali, acabaram vendendo, e agora eles acreditam que é consequência do que eles fizeram, que realmente está acontecendo essa acusação contra eles, que eles poderiam ser presos, e na verdade vai ser preso, né? Eles colocam eles ali 3 dias presos na prisão. Então, todo esse mal que acontece, eles têm essa crença, né? Os judeus costumam dizer o seguinte, né? Que essa é a lei da colheita, aqui se planta, aqui se colhe, né? Ou a lei da atração, tem vários nomes, né? Essa lei, né? Lei da semeadura,
ah, lei da colheita, da plantação, lei da atração, aqui se faz, aqui se paga. Então, tudo isso tem nessa crença dos judeus. Na verdade, os judeus, eles têm uma crença, né? Nós vamos até ler um versículo no Novo Testamento que fala sobre isso. Uma crença de que toda enfermidade ou doença que a pessoa tem é por conta da sua infidelidade, por conta de seus pecados. Então, é um castigo de Deus, tá bom? Que eles levam assim. Mas tem uma escritura aqui em Alma, capítulo 36, versículo 3, que é quando Alma ele está ensinando seu filho Elamã. Ele diz o seguinte, né, a respeito de aflições, dores, angústia que sofremos, tribulações na nossa vida. Ele diz assim: porque sei que aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados em suas tribulações, em suas dificuldades e em suas aflições, e serão elevados no último dia. Então, nesse versículo aqui, nós podemos ver que as aflições, as tribulações, dificuldades vai vir para todo mundo. Qual é a diferença? Que se você estiver com Deus, você vai ser auxiliado nas suas provações, né? Nós podemos ver a história de José, o quanto ele sofreu e ele estava sempre guardando os mandamentos de Deus. Foi para a prisão, foi vendido pelos seus irmãos, a angústia que ele passou. Tudo isso ele passou e ele era fiel a Deus. Então, o que ele passou não foi por conta de iniquidade, né? Lembremos aí da história de Jó também, né? Quanto Jó sofreu, a saúde dele, ele perdeu tudo que ele tinha ali e mesmo assim ele continuava adorando a Deus. E ele não havia pecado em nenhuma coisa. Então, nós podemos entender com certeza que as aflições, ela vem para todas as pessoas, dificuldades, provações, né? A diferença é se você vai passar essas provações com Deus ou sem Deus, né? Então é muito melhor você estar com Deus, né? Para passar por todas essas dificuldades aí. Aliás, sem Deus fica muito difícil, né? Não dá para passar por elas. Bom, a escritura que eu vou ler no Novo Testamento que fala um pouquinho sobre essa crença entre os judeus, está aqui em João capítulo 9, versículo do 1 ao 3 só. Aqui fala da ocasião em que Jesus Cristo vai curar aquele cego de nascença, né? Diz assim, ó: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, aqui novamente, até os apóstolos de Jesus Cristo perguntaram: mestre, quem que pecou para que esse pudesse nascer cego? Foi ele ou seus pais? Né? Ou seja, será que por causa dos pecados dos pais deles ele nasceu cego? Ou seja, por causa daquela aflição, aquela falta de visão que ele nasceu ali, era por conta que os pais deles haviam pecado? Então essa era uma pergunta bem sincera ali que os apóstolos estavam falando, e Jesus Cristo respondeu que não, nem ele havia pecado, nem os pais dele haviam pecado. Bom, que aquela aprovação que ele estava passando era uma obra de Deus para se manifestar o poder de Deus. E muitas vezes as dificuldades que nós passamos, ou a provação que nós temos, seja a falta de visão, surdez, qualquer coisa assim, não é basicamente para manifestar o poder de Deus e a pessoa ser curada, mas por meio daquela enfermidade nós aprendermos a conviver com ela e ajudar outras pessoas também, tá bom? Algo interessante aqui nesse diálogo, né, é que os apóstolos falam, ele que pecou para que nascesse cego, né? E olha só que interessante, se ele nasceu cego, como que ele poderia ter pecado, né? Se ele já nasceu cego. Então aqui mostra também uma crença que eles acreditavam que antes de nascer também nós já vivíamos com Deus, que existe uma vida anterior a essa. Do caso contrário, a criança que ia nascer não poderia ter pecado, né? E alguns até podem pensar, mas no céu não pode ter pecado, né? Não, é perfeito lá. Lembremos que nós sempre temos o arbítrio, tá bom? E que foi o arbítrio que Satanás utilizou ali e traiu Deus, né? Ele fez uma rebelião e outros o seguiram. Então, por causa do arbítrio também, né, as pessoas cometem erro,
tá bom? E aí, então, Satanás também foi expulso. Então, desse tipo de erro que ele está falando, né? Se aquele homem havia pecado antes de nascer, tá bom? Não sabemos, não temos tantas informações sobre isso, mas essa escritura é clara, falando sobre uma existência pré-mortal, antes da nossa vida aqui na Terra. Bom, eu vou ficar por aqui compartilhando com vocês essa parte, né? Que como a crença deles falava muito sobre isso, sobre aquilo que está acontecendo conosco, nós somos culpados porque é a lei da colheita, é a lei da atração, aqui se faz, aqui se paga. Na verdade, essas leis são reais, são verdadeiras. Nós podemos ler dentro das escrituras e ver que realmente são leis reais e que isso acontece. Mas muitas das promessas que nós recebemos de Deus são para a eternidade. Então nós guardamos os mandamentos para a eternidade. Não significa que guardando o mandamento aqui nós não vamos passar provações ou dificuldades. Tá bom? E muitas pessoas que quebram os mandamentos também, que a gente olha ali, não, mas a pessoa está bem, ela não está acontecendo nada com a pessoa só está enriquecendo, ou coisa assim, também vai ter um acerto de conta. E talvez seja do outro lado, né? Que é bem pior. É melhor acertar as contas por aqui, né, do que do outro lado ali, onde nós perdemos a nossa salvação. Mas é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.